confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém, glória a Deus. Você está entendendo por que nós temos lutas e tribulações? Para nos aproximarmos mais de Deus, para provarmos melhor quem Ele é. Glória a Deus por isso. O importante é que Ele nunca nos desampara. Nesses momentos de lutas, é o momento que Ele mais está pertinho de nós, para nos dar força e nos garantir a vitória. Amém, queridos? Vamos cantar ainda o número 96. Deixa penetrar a luz. Deus é a luz que veio ao mundo. Nós estamos na luz, né? Porque Ele nos fez seus luzeiros. Nós refletimos a luz do próprio Deus. Mas o mundo está em trevas. E nós precisamos influenciar esse mundo com a luz de Deus que está em nós. 96, então. Deixa penetrar a luz. Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor, e não mostras fruto ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus. Temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Sede Deus o Espírito Consolador, traz a luz do céu divino resplendor, penetrando Ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegres fores a mansão sem par, ó, enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Esse é o segredo da felicidade, é ter Jesus sempre no centro da nossa vida, amém?
Quero saudar aos meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo Jesus com a doce paz do Senhor. Quero pedi-los agora que, em reverência à palavra do Senhor, postemo-nos em pé e nessa postura de reverência vamos ouvir a palavra do nosso Deus, acompanhando a leitura na carta aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11 está a conhecida galeria dos heróis da fé. Esses heróis da fé não pode de maneira alguma ser confundido com os heróis fictícios, imaginários, desenhado num cartoon ou até mesmo colocado nos cinemas como algo que foi criado pela mente de um autor e criou um herói imaginário, como Superman, Spider-Man, quer dizer, o Homem-Aranha, o Super-Homem. Não, nós não estamos aqui imaginando que nenhum dos heróis da Bíblia venceram como venceram esses heróis fictícios que têm poderes como o Spider-Man, né, de fazer uma caricatura de ser uma aranha, de que sobe em prédios, salva vidas. Nosso herói não é fictícios. Nossos heróis foram pessoas de carne, osso, e o apóstolo Tiago chegou a dizer que Elias tinha as mesmas paixões que nós temos. Quer dizer, o que você passa, esses homens também passaram. Qual foi a diferença que eles fizeram? Eles creram naquele que tem poder para fazer triunfar sobre as dificuldades. Então, assim, está descrito eles começando a explicar sobre o que o fez vitorioso, dizendo que é a fé. Diz aí, a fé, ela é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Pois por meio dela é que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, nós que estamos aqui entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por isso que você está aqui nessa noite. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida,
como se tivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se os descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe essa terra, né? E de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensado naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. E pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Pela fé, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que o tesouro do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquilo que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-los, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias, não foi morta com os que havia sido desobediente. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que
receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Sabe onde nós vamos encontrar eles? Não é no cemitério. Não é lá que está o fim. Nós vamos encontrar lá no céu, aleluia. O futuro da igreja é o céu. Esses morreram sem alcançar, pensem nisso. Só saudaram de longe. Ainda não chegou esse dia, querido. Mas vai chegar o dia. Eu sei que o meu pai e minha mãe faleceram. Faleceram também na fé. Eu sei que muitos aqui perderam também entes queridos. Mas estamos aguardando a completude da esperança, aleluia, que é o céu. Nossa vida não se resume ao túmulo, não se resume ao cemitério. Por isso nós dizemos até aos internautas, essa igreja está reunida porque tem fé naquele que vai ressuscitar os mortos, e um dia nós vamos nos encontrar na glória celestial, aleluia. Todos que junto comigo têm fé, levante a sua mão e vamos agradecer, porque um dia Ele nos deu a fé, conquistando-nos a vitória na cruz do Calvário. Pai amado, nós te damos graças, porque temos fé de que a morte não é o fim, porque temos fé de que Cristo venceu a morte, porque temos fé de que Ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Temos fé de que a nossa vida, Senhor, não se resume no vestir, no comer, no beber, não se resume, Senhor, no sofrer, nas dificuldades. A nossa herança está no céu, a nossa esperança está no arrebatamento da igreja, está na volta de Jesus Cristo, e nós não acreditamos que a morte, ela tem o triunfo. Muitos choraram nesse dia, lamentaram, é verdade, a ausência dos seus entes queridos que trazem tantas saudades, mas nós estamos continuando, prosseguindo pela fé, aguardando o Senhor, a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, e nós te adoramos nesse culto, nessa esperança, e em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Deus abençoe o pastor Nils, e com essa leitura também, isso enche a nossa alma, e também com mais fé, né? Tiraram a força do meio da fraqueza. Eu sempre gosto de cantar, e hoje eu vou relembrar um pouquinho. Eu gosto de cantar aquele corinho, batalha não é batalha. Eu tive pregando quinta-feira, pastor, na Zona 2 ali, pastor Mariano. Isso, levei a saudação da igreja, e eu disse para ele que por onde nós passava, nós estava já legitimado como missionário do Morangueira, viu? Isso. E levei a saudação da igreja do Morangueira, e ali o Senhor me deu uma palavra sobre como atravessar os vendavais. E, irmão, nesse século 21 que nós estamos vivendo, às vezes a gente olha no pátio da igreja, vê carro do ano, carros novos. Às vezes nós
começamos a perceber que os irmãos são bem estudados, têm os bons empregos, têm famílias abençoadas, moram em casas boas, em apartamento confortável, com ar-condicionado. Então a gente imagina que nós estamos vivendo uma vida tranquila, que ninguém precisa mais de ouvir uma mensagem como atravessar o vendaval, como tirar, como o pastor acabou de ler aqui, as forças do meio da fraqueza. Mas não, a gente pôde perceber que o povo necessita mesmo de Cristo, em meio de muito conforto, mas nós estamos todo momento precisando do Senhor. Então por isso que eu gosto de cantar este corinho, batalha não é batalha se não tem a prova. Porque se tiver algum crente, irmão, que diz assim, ó, eu não tenho prova nenhuma, eu não tenho dificuldade para servir Jesus, tem algum defeito aí, precisa analisar, porque, irmão, para servir a Jesus Cristo precisamos atravessar grandes provas. Não tem mais para onde nós descansarmos, achar que está tudo bem, está tudo tranquilo, que para servir a Jesus é assim mesmo. Não, irmão, temos a nossa grande dificuldade, mas sempre com a bandeira levantada, dizendo, Senhor, estamos vencendo mais uma pela tua graça. Cante comigo. Batalha não é batalha se não tem as provas, se não tem as provas. Batalha não é batalha, com Jesus eu irei, vencerei a batalha, com Jesus eu irei, vencerei a batalha, eu vencerei a batalha, tu vencerás a batalha, nós venceremos a batalha, eles vencerão a batalha. Essa igreja jejua e ora, louve a Deus a toda hora. Essa igreja jejua e ora, louve a Deus a toda hora. Com Jesus eu irei, vencerei a batalha, com Jesus eu irei, vencerei a batalha, eu vencerei a batalha, tu vencerás a batalha, nós venceremos a batalha, eles vencerão a batalha. Para servir a Jesus, temos que encarar as dificuldades, a batalha. Mais ou menos uns 2 anos atrás, o pastor até esteve em casa me aconselhando bastante, que o pessoal tentou me assaltar minha caminhoneta. Você lembra, né, pastor? O pastor foi lá, me abraçou, me deu bastante conselho. Eu estava bastante revoltado, mas naquele momento o Senhor livrou da morte. Os ladrões não levou minha caminhoneta, né? E aí, irmão, eu falei, eu quero mudar de plano. Eu não quero mais ostentar de carro novo. Então agora eu vou comprar uma terra, comprar um sítio e ficar amoitadinho lá. Que lá eu vou descansar. Por isso que eu disse, irmãos, que nós não temos sossego aqui na terra. E eu desfiz de alguns bens e fui lá e comprei meu sítio. Coloquei a minha criação lá. E o amor foi pegando cada dia mais nas criações, pastor. Eu estava com um rebanho lá, de umas ovelhas muito bonitas, carneiro e porcos. E poucos dias agora, o caseiro me liga e diz, tu não sabe o que aconteceu. Arrebentaram a porteira, entraram com uma caminhonete e roubaram todos os seus animais. E, irmão, naquele momento, eu parei, analisei a situação, falei, não tem para onde correr mais, pastor. Está tão lá longe, na beira do rio, mas foram lá. Então eu comecei a agradecer ao Senhor, que o Senhor tem nos livrado da morte todo momento. O diabo se revolta de tudo aquilo que Deus dá para nós. E estive lá, procurei a autoridade, levemos a justiça lá, a polícia foi lá, fez todas as análises deles lá, mas os ladrões levaram os animais. E aí eu falei, não vou parar, vou comprar de novo, e não posso desanimar.
Então não tem, irmão, para onde nós ir mais. Por isso que o crente, ele sofre. O crente, Deus dá a bênção, mas vem alguém que quer pegar. O negócio é nós agradecermos ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos dado, né? E se não tem prova, não é batalha. Porque para o soldado vencer uma luta hoje, ele tem que entrar junto, batalhar junto, para alcançar a coroa. Então, nós estamos aqui na face da terra e nós sabemos que tudo aqui o ladrão leva, o ferrugem leva embora, corrói, a traça vem e destrói também. Só que tem a nossa coroa, né, pastor? Incorruptível, que ninguém toca, ninguém rela. Lá o Senhor não deixa. É por isso que o alvo nosso é Cristo. Não tem mais para onde a noiva correr, não tem mais. O alvo é Cristo. Então vamos levantar a nossa cabeça, agradecer ao Senhor, que o Senhor todo momento está nos livrando da morte, livrando do perigo, livrando dos homens maus, e nós estamos vivos para adorar o nome de Jesus. Uma certa vez o homem, ele foi teimoso, irmão, e ele queria receber a bênção de todo jeito, e o nome dele era Jacó, e eu gosto de cantar esse corinho. Jacó segurou o anjo, abraçou o anjo e não quis largar. Jacó segurou o anjo, abraçou o anjo e não quis largar. E o anjo lhe perguntou: o que quer que eu te faça? Jacó respondeu assim: me dá minha vitória para depois subir. 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 O anjo perguntou: mas que vitória? Eu tenho que fazer alguma coisa. Fraturou a coxa dele e depois deu a benção para ele. Então tem hora, irmão, que nós pedimos a benção ao Senhor, queremos a benção de Cristo, e o Senhor está nos abençoando todo momento, Laércio. Mas o que, Laércio, quer mais? Senhor, eu quero mais bênção, eu quero mais bênção, eu quero mais bênção. A criança mal dá uma febre: Senhor, eu quero. E o Senhor sempre está livrando. Então tem hora que nós temos que receber também um puxãozinho de orelha, viu? Então é por isso que o culto da vitória é para os crentes vitoriosos. Nós estamos aqui adorando o nome de Jesus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se eu perguntar aqui se alguém tem testemunho, eu tenho uma plena certeza, muitos testemunhos vão contar aqui hoje. Mas eu quero abrir essa oportunidade para quem trouxe aquele testemunho de bênção, irmão. Você, irmã, você, irmão, que quer contar esse testemunho hoje. Neste momento, tem a oportunidade, está aberta para você contar esse testemunho. Pode vir aqui contar um testemunho, que hoje é o culto do testemunho, o culto da vitória. Então, conta alguma benção que o Senhor te deu. Pode vir, minha irmã. Nós temos benção, irmão. Se eu não tivesse sítio, se eu não tivesse ovelha, alguém tinha roubado, pastor? Não. Então, nós temos bênçãos. Então essas coisas, irmão, não abalam a nossa fé. Não. Porque o que é mais importante, eu já disse, está na glória. Lá ninguém toca, lá ninguém rela. Jesus está a todo momento ali protegendo. Mas enquanto nós estivermos aqui, irmão, nós estamos na dispensação da graça, aguardando a volta dele. Paz do Senhor, meu. Bem, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado. O irmão falando em ladrão, há 2 anos atrás eu ensaiava um trabalho aqui na igreja. Quando eu ia chegando perto da minha casa, o ladrão assaltou uma moto. Distância daqui, eu aqui, o rapaz parou e os ladrões pegaram a moto. E ele pôs a mão assim: se eles atirassem nele, matava eu também. Eu só falei, glória a Deus. Eu vim embora, eu cheguei em casa e falei, meu Deus, eu não vou mais para a igreja. Eu estou com medo, porque agora só Deus para me livrar. Depois que eu vi aquilo, é muito triste, né, irmão? Você vê um revólver, aquele armamento na veia da gente. Aí eu vim embora. Mas Deus tem ponhado muitos irmãos
bom para me levar na minha casa, trazer. E eu fui continuando, aí eu comecei a vir na igreja. Quando fez uns 2 meses, eu passei mal, aí eu liguei para o irmão meu, eu não estou bem, eu vou fazer a senha do meu cartão e vou deixar num lugarzinho. Falei para ele onde eu ia deixar, sabe? E passei mal, esqueci. Deixei na carteira assim, tinha o dinheiro do dízimo num livro. Depois tinha um dinheiro da Natura que eu tinha que pagar e meus documentos. O ladrão pegou minha carteira, viu a senha junto, levou embora. Foi no banco, catou o dinheirinho que eu tinha. Era final do ano, né? Quase final do ano, eu precisava daquele dinheiro, eu estava fazendo um tratamento. Naquela época deu retenia cardíaca em mim, eu pagava muito caro as consultas, exame. Mas eu comecei a pensar assim, meu Deus. Quando eu cheguei passei mal, fui no postinho, aí eu fui tomar soro lá, tudo. Quando eu cheguei em casa, minha casa estava arrombada. Eu, com medo, eu não queria nem entrar para dentro. O ladrão fez assim, ó, enfiou a mão, parece que com a mão ele abriu minha porta, não teve nem jeito de trocar outra fechadura. Eles já sabiam, né? Aí eu tinha tanto medo de mandar, aí eu comecei, Deus, ó, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por aqueles homens que roubaram aquela moto do rapaz. Eu pedi a Deus e garanti que Deus ia devolver aquela moto para aquele rapaz. E com 3 dias ele recebeu aquela moto de volta. Eu te agradeço, meu Pai. Te agradeço que o ladrão levou meu dinheiro, mas não levou a minha vida. A minha vida está nas tuas mãos. Dali uns dias eu peguei aquele... Ele devolveu ainda 400 conto e o resto ele levou tudo. Mas, olha, irmã, e para não conversar muito, que hoje é dia de vitória mesmo, né? Eu não sei se faz uns 20 dias eu vim na igreja aqui, eu andava com a saia arrastando assim, meu irmão, porque eu estava com a perna enfaixada. Deu uma dor no meu joelho que eu não podia nem andar, nem assim eu não fazia. E então eu enfaixava daqui até embaixo, para ninguém ver com aquela faixa, sabe? Aí o irmão chamou para vir na frente aqui receber oração. Aí eu vim, eu chorei. Na hora que eu cheguei, eu fechei os olhos e ali só terminei quando o irmão deu a última bênção. Eu sei que o irmão falou para mim, olha, irmã, eu não sei se é problema que a irmã está passando com a família, com ela, enfermidade, mas está repreendido em nome de Jesus. Eu falei amém. Aí eu fui embora para casa, cheguei em casa, esqueci que eu estava com dor no joelho. Parece que mais quase um mês. Hoje, olha, eu vim no ciclo da oração mancante, arrastando. Agora, graças a Deus, estou boa. Eu quero agradecer a Deus, irmão, eu tenho recebido bênção de Deus. Tem hora que eu penso assim, ai, Jesus, eu sou pó, meu Deus. Eu sou falha, mas o Senhor é bom para mim. Eu quero te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade, por essa noite, por esse dia. Oh, Deus, eu agradeço a Deus por esses homens de Deus que têm orado e o Senhor tem feito, dado vitória para nós. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Obrigada, Deus. Me desculpa. Amém. Graças damos ao Senhor, né, por esse testemunho da irmã, com tantas provações, irmãos, mas ela está alegre na presença de Jesus. Ela está chorando de alegria, de prazer, de saber que o tesouro dela, a coroa dela está bem guardada, né? O que é mais importante é nós estarmos vivos, adorando ao Senhor, né? Passado 3 semanas desse acontecimento no sítio lá, eu chegando quase 11 horas da noite no sítio, eu vi um carro atrás de mim dando luz alta, e eu parei minha caminhoneta e ele encostou. Ele falou assim, Isaías, é eu. Me apresentou tudo, eu conheço ele. Ele falou assim, eu já sei quem roubou seu sítio. E eu falei, mas rapaz, você sabe? Ele falou, eu sei. Só que no dia que ele roubou, ele estava armado, estava em 2 armados. Eles falaram para mim que ia lá no seu sítio, ele estava armado. E foi bem na hora que você saiu para Maringá e eles entraram lá.
Mas eu tenho uma notícia boa para você. Eu falei, Jesus, o que aconteceu? Agora vem coisa boa, né? E ele falou, eles foram presos, roubando 2 tratores, e estão presos. Então, eu falei, entreguei nas mãos de Deus, da minha parte eu não fiz nada, mas estão lá presos, cometeram o delito, tem que pagar o preço agora, né? Então, irmão, é só nós entregar nas mãos do Senhor. Eu pensei assim, eu queria estar lá na hora que eles foram. Eles não iam, mas não é de repente eles fossem lá, matava eu e minha família. Mas o Senhor guarda, o Senhor livra. E é por isso que eu também agradeço ao Senhor de eu estar vivo aqui, né? E o Senhor está abençoando a cada um de nós. Porque essas pessoas, irmão, nós temos que orar por eles. Jesus ama eles, quer resgatar eles dessa. Só que eles preferem, têm o escolho ao livre-arbítrio, então preferem estar nessa situação, cometendo esses delitos aí, desagradando a vontade de Deus. Mas mesmo assim, vamos orar em favor deles, o mesmo que entrou na casa da irmã, viu, irmã? Ore por ele. Aonde ele estiver, Deus vai tocar no coração dele, e quem sabe um dia ele vai testemunhar aqui e te devolver o dinheiro, minha irmã. Adorando ao Senhor, vamos entregar nas mãos do Senhor, temos uma plena certeza que o Senhor está vendo todas as coisas, né? Vamos adorar o nome de Jesus. Eu quero convidar aqui, cadê aquela mocinha? Ela sempre canta nas quinta-feiras, cadê? Não, aquela outra, pastor, estava ali atrás, a Laura, cadê ela? A Laura deve estar por aí, né? Oi? Isso, pede para ela vir louvar o nome do Senhor com o hino aqui. E enquanto ela adora o nome de Jesus, nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, irmão. Eu vi a Laura ali, esqueci o nome dela, mas a Laura está aí, ela vai adorar o nome de Jesus. Fica de pé, meu querido, neste momento. Nós vamos agradecer ao Senhor por este momento da oferta, que vamos adorar o nome de Jesus, porque a Ele merece toda a honra, a Ele merece toda a glória. Eu me sinto muito feliz de estar com os irmãos aqui, nesta quinta-feira, agradecendo ao Senhor por tudo. Soberano, eterno Deus e Pai, Senhor, a tua serva esteve aqui testemunhando, Senhor, contando o testemunho de livramento, o que aconteceu com ela naquele momento entristeceu, mas ao mesmo momento alegrou o coração dela, e hoje ela está feliz, Senhor, de estar viva. Senhor, livrou ela da morte e deu força a ela. Ninguém roubou a fé dela, Senhor. A nossa fé, Jesus, não deixa ninguém levar, não deixa ninguém roubar, Senhor. Sempre queremos estar firme na tua presença e adorando o teu nome por tudo. Agora vamos te adorar com os nossos dízimos, com as ofertas, Senhor, porque tu mereces todo culto, Senhor, e todo momento de adoração. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Laura, adorando o nome de Jesus neste momento. Grande Deus e Pai. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons
Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e nas tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. A paz do Senhor a todos, amém? Aleluia. Que o mundo verdadeiramente venha ver a luz do Senhor no nosso semblante, amém? Que os nossos semblantes venham espelhar a glória de Deus. Você está aí com a sua Bíblia? Abra comigo no Evangelho de João. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. João, capítulo de número 21 da nossa Bíblia Sagrada. João capítulo 21. Você pode estar acompanhando juntamente comigo. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor.
E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali as brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém? Você pode orar comigo neste momento? Vamos orar a Deus. Senhor, Deus de graça e maravilhas, diante da Tua presença nós estamos, ó Pai, e queremos engrandecer o Teu nome. Até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Isso é muito claro nas nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido, nos sustentado. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Tu tens falado conosco, Pai, através dos testemunhos, através dos louvores. Fala também através da Tua santa e gloriosa palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha realizar o Teu plano, o Teu propósito em cada um de nós, em nossos corações, nos nossos lares, nas nossas famílias. E que o Teu nome seja agora e sempre glorificado. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. A palavra de Deus é maravilhosa, não é, amados? O nosso contato com ela gera em nós expectativas maravilhosas, né? Nós vivemos hoje, não somente pelas expectativas terrenas. É claro que sofremos nesta vida, nessa terra, sofremos consequências de atos até que não nos dizem respeito quanto à responsabilidade, né? Atitudes aí de outros que muitas vezes nos prejudicam. Isso é uma grande verdade. Mas a nossa expectativa não está aqui nesta terra, nesta vida, mas ela nos fala, né, como já foi nos dito aqui pelo pastor Nilson, né? A nossa expectativa maior é o céu, não é? É a glória, é aquilo que o Senhor tem para nós. Aqui não comporta todas as promessas que Deus tem para nós. Essa nossa vida não comporta, mas tudo será realizado plenamente na glória do Senhor. E a palavra de Deus nos traz essa realidade para nós. João, nós vemos aqui nessa passagem, né, que João escreve, o evangelista João, e ele traz aqui ao nosso conhecimento um acontecimento pós-ressurreição, não é? Jesus, o Senhor havia sido morto, mas como havia ele mesmo dito, ele ressuscitou, ressurgiu dentre os mortos, né? A morte não pôde detê-lo, aleluia. Ele tem poder sobre todas as coisas, né? Você, quem sabe, já viu grandes personagens ou pessoas dizerem, né, frases afirmativas aí até, de certa forma, considerável, mas ninguém teve a capacidade ou ninguém terá a capacidade de falar o que Jesus um dia disse. Ele disse assim: eu tenho poder para entregar, dar a minha vida, mas eu tenho poder de reavê-la, tomá-la de volta. Só Ele é que tem esse poder, não é? Entregou a sua vida, morreu, mas ressuscitou, provando a veracidade da sua palavra, da Bíblia, daquilo que Ele nos traz. Toda a verdade da Bíblia agora, ela é afirmada, reafirmada e estabelecida na ressurreição. O Cristo ressurreto. Aleluia! E alegra o teu coração, meu amado e minha amada no Senhor. Ele está neste lugar. A sua presença é real e verdadeira. Se não fosse Ele, tenho certeza que você também pensa da mesma maneira. Eu e você já haveríamos perecido.
essa é uma verdade, mas ele está vivo e operante. Nós lemos aqui um texto, amados, que nos remonta também a nos lembrarmos, entendermos como foi aquela pesca maravilhosa que Lucas narra lá no capítulo de número 5, também que Jesus opera através dos seus, que agora eram chamados para ser seus discípulos. Ele, naquela passagem, usa o barco de Pedro para pregar para a multidão. Ali diz que eles estavam lavando as redes, e Jesus toma aquele barco emprestado e ministra o evangelho, prega o evangelho. Ele prega para aquela multidão e depois ele diz para aqueles homens pescadores: ora, voltem para o mar e lancem a rede, porque vocês vão pescar. E Pedro, ele diz: Senhor, nós pescamos a noite toda e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra, Senhor, nós lançaremos a rede. E diz a palavra de Deus, Lucas, ele relata que houve uma pesca maravilhosa. Tamanha foi a pesca que eles tiveram que chamar outros barcos para ajudarem a eles, para transportar aqueles peixes. E nós entendemos que ali no final daquela narrativa, entendemos que Jesus os chama agora e diz: eu vos farei não pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Era o chamado que tinha Pedro e os outros discípulos, de serem, a partir daquele momento, discipulados por Cristo e serem pescadores de homens, isto é, anunciadores do Evangelho, anunciadores da vida eterna em Cristo, da salvação, das boas novas. Eles foram chamados para isso. Eles tinham este chamado. E a conclusão do capítulo 5 de Lucas relata que eles, os discípulos, agora deixam tudo, largam tudo para trás e vão, e seguem o Mestre, seguem a Jesus. E aqui nós vemos esta narrativa, dizendo que no seu começo, ao qual nós lemos, que os discípulos agora estão em outro contexto. Jesus havia morrido e ressuscitado, e havia já aparecido para Maria Madalena, e havia também aparecido para os discípulos. A Bíblia diz, João, ele narra isso, que ele aparece no meio dos discípulos dentro de uma casa, estando as portas fechadas. Ele aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Ele se apresenta agora ressurreto. Ele se apresenta agora vivo, aleluia, para com os seus discípulos. Em outra oportunidade também ele aparece para Tomé, que havia duvidado de que os discípulos verdadeiramente tinham visto Jesus, pois os discípulos falaram para Tomé: Tomé, nós vimos o Mestre, ele ressuscitou. Tomé duvida, mas cerca de 8 dias após, Jesus aparece novamente, e a Bíblia diz, João ele relata, novamente as portas fechadas, ele aparece junto com os discípulos e diz: paz seja convosco. Imediatamente ele vai a Tomé e diz: Tomé, põe o seu dedo aqui na minha mão, põe a sua mão aqui do meu lado e veja as marcas. Tomé, seja um crente e não um incrédulo. Ele aparece novamente. E neste momento, Pedro, a Bíblia nos relata que ele está ali, junto com os outros discípulos. Ele está neste momento, amados, quem sabe, numa expectativa, muitas vezes até frustrante, pois ele havia, quando Jesus estava para ser entregue à morte, ele havia negado a Jesus por 3 vezes. Nem ele sabia que iria negar, mas por forças da circunstância, por medo da perseguição e da morte, do sofrimento, ele nega Jesus por 3 vezes. Quem sabe nesse momento, Pedro havia esquecido de tudo o que Jesus havia feito e dito para ele, de todas as promessas, e da grande promessa de ser um pescador de homens, de ser um mensageiro do Evangelho, de ser um apóstolo de Jesus, de ser alguém que iria ser um instrumento nas mãos de Deus. Quem sabe nesse momento ele se esquece e ele diz: vou
pescar. Ele diz para os outros discípulos, e é o que isso nós vemos nesses versículos que nós lemos. Os discípulos imediatamente dizem, nós também vamos. E nessa passagem, amados, eu acredito que Pedro, por todo o seu ministério, ele teve um aprendizado muito grande nessa passagem que nós lemos. Isso foi um momento em que Jesus impactou ele. Foi um momento marcante na sua vida. E algumas coisas aqui nós aprendemos também junto com Pedro e junto com os outros discípulos. A primeira coisa que eu aprendo aqui, amados, é que em tudo que nós vamos fazer, nós que servimos a Deus, nós jamais podemos esquecer de pedir a sua orientação e a sua presença. Pedro, nesse momento, ele simplesmente diz, eu vou voltar a pescar. Quem sabe ele olhou para as circunstâncias e diz, olha, nós temos que ver o nosso ganha-pão, o nosso alimento, o nosso sustento, nós temos que garantir, vamos voltar a pescar, nós não sabemos o que vai dar tudo isso. E do nada ele diz, eu vou pescar. Como que se esquecendo de todas as promessas, de todo o seu chamado. E os outros discípulos o acompanham. Mas nós aprendemos aqui, se nós não estivermos na direção de Deus, não orarmos, não buscarmos a sua direção, estamos fadados ao fracasso, como aconteceu com Pedro e os outros discípulos. Que diz no versículo 3, Pedro diz, vou pescar, dizem eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite, nada apanharam. Nada. Só cansaço, decepção, frustração. Se eles, neste momento, estruturaram toda a sua expectativa na volta do seu antigo trabalho, de serem pescadores, neste momento eles reconhecem que não ia ser nada fácil, pois na primeira noite de pesca não apanham nada. Nós precisamos aprender com isso. Pedro, ele aprendeu também. Ele jamais poderia esquecer de pedir a direção do Senhor, de pedir que ele estivesse junto com ele, de pedir que o Senhor fizesse parte do seu dia a dia. Jamais Pedro poderia duvidar de que Jesus pudesse cuidar dele e da sua família. É o que o relato nos mostra, é o que João ele nos traz. Jesus, ele precisa ser o centro do nosso viver. Ele precisa, aleluia, de que nós venhamos a colocá-lo no seu devido lugar, no centro da nossa vida, da nossa história, da nossa vontade, do nosso querer, dos nossos desejos, de todas as nossas realizações. Pedro ele só fala assim, eu vou pescar. Você não vê João dizendo que Pedro buscou a orientação de Deus. Você não vê João dizendo que Pedro pediu, Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? Pedro se esqueceu neste momento de todas as promessas. E sendo que nós também aprendemos com isso, meu amado e minha amada no Senhor, busque na sua vida orientação de Deus. Busque na sua vida direção de Deus em todos os momentos e circunstâncias. Eu não estou querendo dizer aqui que tudo vai dar certo na sua vida, mas eu estou afirmando pelo aquilo que a Bíblia nos revela, que mesmo que se não der certo aquilo que você fizer, se o Senhor, aleluia, for invocado, ou a sua presença sobre a sua vida, Ele tem poder de transformar todas as coisas difíceis e ruins, todas as nossas frustrações, em bênção, em vitória, em alegria, em triunfo, em vitória, em testemunho para a glória do seu nome. Não estou dizendo aqui que vai ser um mar de rosa,
Mas se ele estiver presente, coisas extraordinárias vão acontecer. Aleluia. Pedro precisava entender que Jesus tinha que estar na direção da sua vida. E é tão claro isso, não é? Pedro e os discípulos já haviam tido essa experiência da pesca maravilhosa através da ordem da palavra do Senhor. E no versículo de número 4 nós vemos que de manhã Jesus se apresenta na praia. E o que o versículo diz? Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. É um momento difícil quando nós não reconhecemos a proximidade, a presença de Jesus em nós, nas nossas vidas. Eles se encontram nesse momento. Os discípulos não reconhecem que era Jesus que estava ali à beira da praia. Outra coisa que eu aprendo nessa passagem, outra coisa que eu acredito que foi marcante na vida de Pedro. Pedro precisava entender agora, amados. E ele entender no seu ministério, na sua vida. No versículo 5 ele disse assim: disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-lhe, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que nós temos que reconhecer Jesus pela sua palavra. Eles não reconheceram Jesus quando viram-no à beira da praia, mas quando Jesus falou com eles. Alguém pode dizer assim: irmãos, mas claro, depois houve um milagre. Não, reconheceram antes. Você prestou atenção no texto, amados? Por que eles reconheceram antes? Porque eles lançaram a rede. Não houve nem aquele questionamento que Pedro questiona lá em Lucas, que ele fala: Senhor, não pegamos nada, mas o Senhor está falando. Aqui eles nem falam nada. Sabe por quê? Reconheceram Jesus pela sua palavra. Você precisa reconhecer Jesus pela palavra dele. Quando ele fala com você, quando ele fala ao seu coração, quando ele usa pessoas, quando o Espírito fala no seu íntimo, aleluia, receba da parte de Deus a sua palavra gloriosa, poderosa, eterna, maravilhosa, que cura, liberta, salva, vivifica, dá nova chance para aquele que falha. A palavra renova, ela dá força, ela alegra o coração, ela acalma, ela dá vitória àqueles que se levantam, aleluia, na causa do Evangelho, no nome de Jesus, aleluia. Reconheça Ele pela sua palavra. Sabe o que eu aprendo aqui? Por mais que eu não o reconheça, Ele sempre vai falar comigo. Por mais que eu não o perceba, eles não reconhecem que era Jesus. Mas quando Jesus fala, olha para teu irmão do lado e diz: olha, irmão, quando Jesus fala, Ele é... Não tem como não reconhecê-lo. Não tem como. Você é ovelha do Senhor. Ele tem falado ao seu coração. Aleluia. Foi marcante na vida de Pedro isso. Agora, reconhecendo Ele pela sua palavra, Ele diz: olha, lançai a rede. Precisamos entender isso. Precisamos reconhecê-lo pela sua palavra. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, Pedro também aprendeu, os discípulos aprenderam, que mesmo que eu possa duvidar que Ele venha cuidar de mim, Ele sempre vai cuidar da minha vida, Ele sempre vai se preocupar comigo. A primeira coisa que Jesus pergunta é o quê? Filhos, tendes alguma coisa que comer? Ele poderia perguntar tanta coisa. Vocês estão com medo? Vocês estão endividados?
O que vocês têm? Né? Vocês têm alguma coisa que comer? Sabe o que eu entendo aqui, amados? Jesus se preocupa com a minha e com a sua vida. Ele vai cuidar de você sempre. Vai cuidar da sua vida. Aleluia, nós estamos num mundo difícil sim, mas Ele tem vitória para os seus. Ele tem providência para os seus. Aleluia, aleluia. Ele é maravilhoso para cuidar de nós. Ele é maravilhoso, nós estamos num culto de vitória. Você não precisa ficar olhando para os montes, como o salmista um dia ficava olhando e esperando, da onde viria o socorro. Olhe para o Senhor, olhe para o teu Deus, olhe para aquele que te chamou, olhe para aquele que tem um grande chamado na sua vida. Ele vai cuidar de você. Ele vai zelar pela sua vida. Tendes alguma coisa que comer? Agora Pedro reconhece Jesus pela sua palavra e também entende que aquele medo que ele estava, agora estava se transformando em uma fé confiante. Lançai a rede, Jesus diz. É a orientação, é a direção dele, é entendendo o seu cuidado. Aleluia. Alguém agora diz, é o Senhor, pela palavra dele. Agora, o milagre acontece. Ei, muitas vezes nós não damos o devido valor à palavra do Senhor. É de vitória em vitória, é de joelho, é clamando, é recebendo de Deus a providência. O milagre é tirando meu irmão e minha irmã, é recebendo água que sai da rocha, é recebendo o maná do céu. Aleluia. Não estou dizendo para você que vai ser fácil, vai ser com luta, não é, é com batalha, não é, amados? É batalhando, é lutando, mas recebendo da parte de Deus o milagre, a providência, o impossível Ele faz, aleluia, para que o nome dEle seja glorificado e porque Ele se preocupa contigo. Outra coisa que eu aprendo, que nós aprendemos, que marcou a vida dos discípulos, foi quando eles voltam, né? O versículo 8 diz, e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram da terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Isso é outra coisa que eu aprendo com Deus, que eu aprendo com a sua palavra. Aleluia. Por que é que Jesus tinha que pedir peixe daqueles que eles haviam apanhado também? Daqueles que agora já eram dos próprios discípulos. Jesus os direcionou, eles pescaram, colheram aqueles peixes, recolheram aqueles peixes. Aqueles peixes eram de propriedade dos discípulos. E Jesus, Ele diz, trazei também dos peixes que vocês apanharam. Sabe o que eu aprendo aqui? O que Ele me dá, Ele também usa para a sua obra. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele não reparte a sua glória, mas faz com que sejamos participantes ativos da glória do Evangelho. Aleluia, você é um instrumento na mão de Deus. Você é alguém que Deus coloca sobre a sua vida. Aleluia, coisas que Ele vai usar poderosamente. Tudo aquilo que Ele tem feito, tem dado para você. Ele, aleluia, também faz com que você participe da glória do Evangelho. Aleluia, os discípulos aprenderam, os discípulos agora vivenciam isso na sua vida, que aquilo que eles recebem de Deus, eles também podem ser usados. Compartilham, aleluia, aquilo que eles têm, sabendo que Deus os quer usar poderosamente. Você pode se colocar em pé neste momento? Nós vamos estar encerrando. Deus vai suprir
Deus vai falar contigo sempre. Vai se manifestar sempre na sua vida. Alegra o teu coração. Ele diz isso: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que você possa, em determinado momento da sua vida, não percebê-lo, não reconhecê-lo, não é por causa disso que ele não vai estar presente. Ele vai estar presente sim, falando ao seu coração, agindo, te direcionando a sua vida, direcionando o seu trabalho, direcionando o seu ministério, usando a sua vida poderosamente. Tem momento que você diz: eu não sei mais o que fazer. Deus, aleluia, fala ao teu coração, entrega na mão dele, confia nele, e tudo ele fará para a glória do nome do Senhor. Você pode orar comigo? Senhor, Deus de maravilhas, nós cremos, ó Deus querido, no poder da tua palavra, cremos no poder, ó Deus, do teu evangelho. Sabemos, ó Deus querido, que a tua presença, aleluia, pelo teu Espírito é real, é concreta, é verdadeira. Ah, Deus, tu estás operante no meio da tua igreja, sobre cada um de nós, ó Deus querido, e queremos, ó Pai, engrandecer o teu nome. Senhor da glória, clamamos, ó Pai, a tua direção, clamamos, Senhor, a tua presença maravilhosa. Confirma a obra, confirma o ministério, confirma, Senhor, aleluia, esta igreja diante da tua presença, esta família, Senhor, te servindo, te honrando, este teu servo, essa tua serva, Pai, que tem clamado ao Senhor. Confirma a tua obra no coração de cada um, ó Deus, e que o teu nome seja agora e sempre glorificado. Dai-nos, Senhor, sensibilidade para ouvir a tua voz e atender, ó Senhor, ao teu chamado. Dai-nos, Senhor da glória, força, virtude no teu Espírito Santo, Pai. Usa-nos, Senhor. Toma em tuas mãos o que temos e usa para louvor e glória do teu nome. Oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, amados? Aleluia. A palavra está com o pastor Nilson. Queridos, apenas queremos considerar aqui algumas coisas. Primeiro, a primeira consideração para encerrarmos o culto é a riqueza que nós temos, né? Somos uma igreja realmente rica, e essa igreja, ela presta um serviço relevante. Um culto como o culto dessa noite é um culto que realmente nós podemos concluir de um valor inestimável. Quer dizer, nós não temos como, vamos dizer assim, interpretar o valor de um culto como esse nessa noite. Um culto realmente muito rico em palavras, testemunhos, em realmente manifestações de talentos e dons. E nós fomos enriquecidos agora, por último, com a mensagem que o nosso evangelista Laércio nos trouxe. Agradecemos também ao presbítero Isaías pela sua vida e pelo grande amor que ele tem pela obra do Senhor, e motivado por esse amor, ele sempre está aqui conosco, embora sabemos que ele tem uma vida muito ativa de trabalho, como ele que já tem destacado. Nós agradecemos então a esses cooperadores, a esses obreiros, Ismael, a Laura, ao nosso sonoplasta que veio ali, irmão Wesley hoje, está ali no multimídia, ao nosso irmão Reginaldo que está na porta. Nós realmente agradecemos a minha esposa, que também sempre tem as suas atividades. E um culto como esse nessa noite, meus irmãos, não é que nós lamentamos, porque na verdade, vamos dizer assim, cada pessoa é que determina o que ela tem de valorizar, né? Às vezes, outros quiseram tirar o seu dia de finados com um descanso maior, e nós também não temos que impor a ninguém nenhuma obrigação, mas
uma palavra como essa, realmente ela é muito enriquecedora para nós. Então nós vamos ficar de pé, agradecermos a Deus pela riqueza que temos, esse culto, realmente fomos muito abençoados. E se você também foi abençoado com a palavra dessa noite, levante a sua mão e dê graças a Deus. Nós agradecemos então a Deus por todas as bênçãos que temos recebido. Não esquecendo, queridos, que sábado próximo inicia a confraternização do ministério feminino desta igreja. Conversei essa semana com o pregador, ele já estará conosco. O pastor Robson estará conosco também aqui no próximo sábado. A igreja sede estará conosco. Outras congregações, o pastor Francisco, o nosso vice-presidente, estará conosco aqui também, honrando-nos com a sua presença, e teremos uma grande confraternização. Espero que todos os músicos, todos os componentes de coral, todos os componentes do ministério estejam todos presentes, estimule uns aos outros para que tenham a participação nesse final de semana e teremos a confraternização do nosso ministério feminino e será de grande valia, de grande bênção para todos nós. Temos colocado em oração e nós acreditamos que Deus ouve as nossas orações. Amado Deus, querido Pai, mais uma vez o Senhor falou conosco e nós não reconhecemos, Senhor, o Senhor por outro meio a não ser por Tua voz. Porque o Senhor disseste, as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz. Às vezes, Senhor, o que nos acontece é que nós queremos nos distanciar de Ti e nos empreendermos nos nossos próprios projetos e nas nossas próprias ações de planos, ó Senhor, quando o Senhor sempre esteve ali, falando conosco. E nós queremos dar ouvido à Tua voz, para sermos dirigidos e guiados e orientados, ó Deus, para não errarmos. Assim como Pedro poderia ter descambado para o erro, porque ele queria desistir do Teu projeto. Mas o Senhor sempre estava ali, reconciliando aqueles discípulos que ainda não conheciam o Senhor. Nós, na verdade, Senhor, não podemos ter outro projeto na vida a não ser nos voltarmos para Ti, Senhor. Porque para onde e para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Reconhecemos o Senhor pela Tua palavra. Reconhecemos o Senhor que falaste conosco mais uma vez essa noite. Usaste Teu servo e nós Te agradecemos, ó Deus. Apesar das nossas lutas, como aqui contou esta serva do Senhor, testemunhando, Senhor, da chegada desse ladrão, das dificuldades da vida, como aqui publicou o irmão Isaías. Mas o Senhor tem colocado em nossos corações de que não adianta nada, Senhor, os bens, se não contarmos com as Tuas bênçãos. Nós não queremos, Senhor, na verdade, termos esses tipos de lutas. Mas se isso nos veio para provar, mais uma vez o Senhor fala conosco que o Senhor nos ama. E nós temos que amar o Senhor mais do que as coisas, mais do que o trabalho, mais do que o resultado do trabalho, mais do que os peixes que os pescadores pescaram, é o Senhor. O Senhor é mais importante do que tudo na nossa vida. E nós Te adoramos, Te agradecemos, ó Deus, por esse culto de vitória. E que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, fazendo acalmar as nossas vidas, dar paz à nossa alma e que nosso caminho seja guardado pelo Senhor. Assim, então, ousamos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa por causa do sangue de Jesus Cristo. E que a graça
do Senhor, Salvador e Mestre Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus nosso Pai sejam derramadas sobre cada um de nós e juntos digamos amém. Que Deus abençoe. Com essas bênçãos, vão todos em paz do Senhor.